Está começando mais um MamiCast, a sua rede de apoio e informação na maternidade. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao MamiCast, a sua rede de apoio e informação na maternidade. Eu sou Raquel Gomes, mãe da Serena e da Martina, e eu tô sempre aqui trazendo informação para vocês, não qualquer informação, mas informação cientificamente embasada com os melhores profissionais do mercado para ajudar nessa árdua e deliciosa jornada que é a maternidade. Então vem com a gente, indica o MamiCast para alguém que você conhece, é um super presente aí para quem está nessa jornada da maternidade. Se você conhece alguém que esteja grávida ou que quer engravidar ou que já seja mãe, mas não conhece aqui o nosso conteúdo, são 118 episódios no total que você pode maratonar, tá? Bom, vamos dar início então ao nosso episódio de hoje. A gente recebe agora no Estúdio Colmeia uma profissional muito capacitada na área de consultoria em amamentação para as mamães. Samara Gomes, ela é enfermeira, iniciou a graduação pela Universidade Estadual do Ceará, finalizando na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, e fez residência na área de neonatologia. Ela é especialista em amamentação, com experiência no mercado já há 18 anos. Ela também é fundadora da consultoria Colo Materno, que é um projeto importantíssimo e lindo que a gente vai conhecer agora. Samara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada aqui por aceitar aqui o nosso convite do MamiCast. Esse espaço é todo seu. Eu vou iniciar então essa conversa, pedindo para você se apresentar um pouquinho, contar essa trajetória sua com a amamentação, né? Como é que surgiu esse desejo, se foi algo que de fato te startou ali, porque a amamentação é um processo muito lindo e muito importante na maternidade, então é preciso ter aquele vínculo realmente, né? Por favor. Sim, assim, já venho nessa linha de cuidado, porque que eu me apaixonei por essa linha de amamentação, né? Então, assim, desde quando eu formei em enfermagem, sempre gostei de cuidar de mãe e bebê, né? Então, essa área materno-infantil sempre foi o meu forte. E aí, quando eu passei na residência, eu já estava terminando a especialização em enfermagem pediátrica e neonatal. E aí, engatei na residência para ficar mais ainda especialista em neonatologia. E dentro da neonatologia foi o espaço que eu mais me identifiquei, foi com o banco de leite humano. E tive uma experiência durante a residência, que realmente a gente fez um projeto dentro do hospital que a gente trabalhou lá. Eu e mais a equipe toda multiprofissional, e a gente conseguiu colocar um projeto muito lindo que o hospital, na época, estava precisando de leite de mães doadoras. Fizemos uma campanha, começamos a visitar as mães que já eram doadoras em casa e também para certificá-las, né? A gente levava um certificado e certificamos essas mães para realmente elas verem a importância delas, né? Junto com a questão da doação do leite delas, a importância que esse leite tinha para os bebês que estavam internados, especialmente os prematuros. Sim. E aí, depois disso, os hospitais, depois que eu fui trabalhar, realmente eram hospitais também muito carentes, com uma baixa muito grande no estoque de leite humano. E a gente também conseguiu dar um up, né, nessa produção, em busca também das mães doadoras, né, da região dos hospitais, e que deu muito certo. E foi por aí. Que bonito, né, Samara? E realmente a amamentação é um ato de amor. Já está aí escrito na sua camisa da consultoria. E, de fato, é preciso esse vínculo, porque é necessário, né? Os médicos realmente enfatizam muito essa questão. Eu queria muito saber a sua avaliação sobre a amamentação ao longo dos anos. O que é que você enxerga que hoje as mães estão valorizando mais ou menos? As mães estão realmente se dedicando a essa parte? Você acha que isso aconteceu de uma forma progressiva ou regressiva? Você que trabalha com amamentação, né? Você enxerga que as mulheres estão tendo mais dificuldade? Como é que é isso na prática, na hora de amamentar mesmo?
Pronto, eu acho que as mães, elas realmente têm tido um cuidado, um olhar maior e estão querendo amamentar, né? Realmente, aqueles tabus todos que tinham, meu peito vai cair, eu vou ficar mais feia, eu acho que já foi, assim, algo que elas consideravam mais, mas hoje não. Eu acho que realmente as mães, elas foram se voltando, vendo realmente a importância, né? Por conta dos dados, de tudo que foi acontecendo, a gente consegue ver no desenvolvimento da própria criança, do próprio bebê, o quanto a amamentação faz milagres, né? É um benefício para o resto da vida, não só do bebê, mas perpassa por toda a infância, adolescência, vida adulta. E lá na frente, em todas as fases, na verdade, a gente vai colhendo frutos desse bebê que é amamentado. Então, essas mães hoje, elas têm uma consciência pró-amamentação. Sem dúvida, também noto isso, eu noto um desejo. Claro que nem sempre esse desejo consegue ser efetivado, né? Há alguns fatores, alguns motivos que vão acabar mudando o percurso ali daquela mãe e ela vai ter de escolher optar por outros caminhos que já existem e que felizmente a gente tem essa opção hoje. Mas, de fato, o desejo principal da mulher é o de amamentar. E caso não seja o que de fato acontece, né? Ali que acontece algum imprevisto, e aí ela recorre ali à fórmula, mas não é o ideal, é o que a gente sempre fala. Se a mulher escolhe não amamentar, mesmo sabendo de todos os benefícios da amamentação, aí realmente é uma escolha, mas tudo isso precisa ser dito, todas as informações científicas. Bom, queria muito saber o que uma consultoria de amamentação ela se faz necessária, principalmente ali. Quando que ela chega na vida daquela mãe, né? Você já começa esse trabalho antes, já no momento da gravidez, as suas, enfim, as gravidinhas que você acompanha já se interessam por isso. É importante já ter esse início dessa introdução desse assunto já nesse momento da gestação? E em que momento isso acontece? Sim, o ideal realmente, Raquel, é que esse assunto ele venha sendo realmente colocado para a mãe, que a mãe ela tenha esse despertar do que é um amamentar com mais saúde, né? Uma amamentação realmente mais benéfica, para ela ir se preparando desde quando ela está gestando mesmo. Desde, como a gente costuma falar, desde a época do pré-natal, realmente, quando ela ainda está pensando em engravidar, que é o ideal, né? Mas durante esse pré-natal, durante essa gestação, ela já precisa estar sendo informada, já precisa estar trabalhando com essa mãe, com essa família, na verdade, sobre todas essas questões. Para quê? Para que quando chegue o bebê não seja pegue de surpresa. Então, a gente utiliza alguns artifícios mais didáticos, né? Eu não trouxe hoje aqui, mas a gente usa um boneco, a gente usa um avental que tem as mamas, que a gente vai explicar tudo isso para essa mãe e para essa família, no caso. Como é que se dá, qual é o tipo de mamilo dessa mãe, a gente já vai classificando o tipo de mamilo. A gente vai dando algumas orientações em relação não só à própria pega correta, mas em relação também ao pós-mamada, o que é que tem que fazer, que o bebê não pode, assim que termina de mamar, o bebê não pode ser colocado já deitado. Precisa da rede de apoio realmente, né, das pessoas que estão ali cercando essa mãe, né, de cuidados. O olhar, ele não pode ser voltado somente para o bebê, mas também para a mãe, porque, diferente do que muita gente pensa, mas é um período bem crítico, assim, bem delicado, que a mãe realmente está ali naquele período hormonal oscilando demais e ela vai precisar de cuidados também. Vai precisar de atenção, porque para ela produzir esse leite numa demanda satisfatória para o bebê, ela precisa estar bem com ela mesma, principalmente a parte psicológica, emocional, ela precisa também estar sendo cuidada. Então, é exatamente nesse momento, pré-parto, na verdade, ainda no pré-natal, que a gente está ali para colocar essa mãe, falar para essa mãe, né? Conscientizar, falar um pouco do que vem acontecendo e falar até mesmo para como é que ela vai se preparar para isso.
Perfeito, perfeito. Você mencionou, inclusive, na sua fala, essa conversa com a família. É importante que a família toda esteja de acordo com a escolha da amamentação, porque vai ser um apoio mútuo, né? Acho que todos ali Isso. precisam estar apoiando. No caso de uma dificuldade, apoiar e respeitar a mãe, né? Porque aquela mulher vai tentar e vai continuar tentando. E é importante que a gente não tenha aqueles comentários do tipo, ah, não, mas dá a fórmula logo, o bebê tá chorando. E como que isso pode atrapalhar essa cabeça, né? Esse emocional dessa mulher nessa fase tão crítica? Pronto, exatamente. A gente tem que ter muito cuidado primeiro com as visitas, né? Hoje a gente não mudou um pouquinho essa questão das visitas, que antigamente, quando o bebê chegava da maternidade, tinha muita gente que visitar, a família, enfim. Hoje a gente já pede uma certa cautela, né? Para que realmente poucas pessoas visitem. Mudou essa cultura, na sua opinião? Eu acredito que sim, porque essa cultura, ela realmente, devido à questão da pandemia, né, propriamente dita, pós-pandemia, a gente está tendo cautelas diferenciadas em relação à transmissão de vírus, né? A gente não sabe mais, algumas pessoas não sabem mais. Um beijo no rosto do bebê não pode, né? Um beijo na mãozinha do bebê, que é o local que o bebê leva a boca, também não pode. E a gente precisa realmente ter esses cuidados, porque não é como a gente pensava antigamente, não é só besteira, né? Não é só folclore, não é só mito, isso Não é real. Frescura. Não é besteira, não é frescura. Perfeito. É real, não é mito, né? E aí a gente precisa realmente ter esses cuidados, principalmente com que as visitas falam. Geralmente as visitas são familiares e aí ficam comparando, como era no meu tempo era assim, o menino nunca morreu, eu sempre dei mamadeira, o menino até hoje é vivo. Porém, cada mãe, ela tem direito a fazer as escolhas dela. Em primeiro lugar, eu acredito que a gente tem que respeitar essa escolha da mãe. Segundo lugar, que a amamentação, sem dúvida, é o melhor para o bebê. Então, se a escolha da mãe é a amamentação, não adianta vir opiniões de fora, porque isso só vai realmente chatear a mãe, ela vai ficar com o psicológico abalado. Isso pode, inclusive, interferir na produção de leite, né? E tudo isso a gente precisa realmente colocar para essa mãe que ela precisa, às vezes, até nem ouvir o que as pessoas falam, né? Porque, às vezes, as pessoas também falam sem sentido, sem saber que está ali gerando algo maior, né? E aí acaba que falam por falar. E a gente também precisa preparar essa mãe para isso. Sem dúvida. E nessa fase ali, principalmente dos primeiros dias pós-parto, o que eu gosto de sempre falar para as pessoas nesse momento é o seguinte: cada frase ali pode bater naquela mãe de uma maneira 10 vezes mais forte. Então, por isso, todo esse cuidado. Ah, porque a gente não pode falar nada, gente, porque de fato ali é uma situação bem delicada e, enfim, acontece e é preciso esse cuidado, né? Samara, muito importante a sua fala e que a gente venha repetindo isso de forma que as famílias internalizem e realmente isso vá se propagando. Eu acredito que a parte realmente das visitas melhorou bastante, realmente, como você disse. Já na minha segunda filha, em relação à minha primeira filha, foi bem diferente, assim, a compreensão das pessoas em relação a esse cuidado, né? Não, gente, eu acho que as pessoas perguntam agora, quando que você está recebendo visita? A partir de quando, né? Isso. Bom, Samara, voltando aqui para a amamentação, importante a gente saber ali nesse início, né? Por exemplo, o bebê nasceu. Temos a Golden Hour, que eu queria que você explicasse, a importância do vínculo mãe-bebê, né? Por que que se fala que é importante que a mãe pegue aquele bebê no colo e tenha esse contato pele a pele logo no início? E como é que vai começar essa amamentação a partir de agora? Pronto, nasceu o bebê, ele tá chorando agora por leite, eu vou lidar aqui. Existe aquela questão das 2 horas, livre demanda, como é que você trabalha isso na consultoria hoje com as suas clientes? Sim. A gente vai falar primeiro da Golden Hour, né? Sim. Que é a primeira hora que é conhecida como a hora de ouro, que realmente naquela primeira hora de vida do bebê, realmente precisa ter esse vínculo,
né? Essa aproximação mesmo, corpo a corpo, bebê e mãe. Nada de lençol, nada de toalha, nada de fraldinha no contato, tem que ser pele a pele mesmo. Isso já é realmente bem determinado pela OMS, pelo Ministério da Saúde. E, assim, é uma regra que realmente precisa ser feita, porque esse contato, quando o bebê ele tem esse contato com a mãe, ativam neurotransmissores, né? Que aí vão realmente começar lá na hipófise e vão dar uma liberada para essa mãe. Ela vai sentir aquele amor tão grande que o hormônio do amor, né, que a gente chama, que é a ocitocina, ela vai dar um start, né, e a hipófise vai começar a ejetar a prolactina, que é exatamente o hormônio que vai fazer com que essa mãe produza o leite, né? É incrível. Mas eu não sei se vocês já viram, inclusive, tem alguns, agora com a IA e tudo, né, tem alguns Instagrams que a gente vê. Eu acho que até repostei, ando repostando de alguns, né? De algumas pessoas que são referência em amamentação, que quando o bebê está aqui mamando, acende uma luzinha no cérebro do bebê e acende automaticamente no cérebro da mãe e vão passando, é exatamente isso que acontece, né? Vai passando da mãe para o bebê e do bebê para a mãe, esses neurotransmissores, né? Inclusive, além de todo esse ganho afetivo e esse vínculo que o bebê ele vai fazer com que essa mãe produza esse leite, por isso que ela tem que estar bem relaxada, se sentindo bem mesmo próxima desse bebê. Ainda tem também os outros benefícios que a gente chama de... Agora eu esqueci o nome, peraí. É a questão do que eu estava aqui na linha de raciocínio e acabei fugindo. Mas, enfim, tem essa produção do leite, né, materno. E faz com que a questão da neuroproteção também, né? Que é o quê? Que esses neurotransmissores e esse leite, ele vai fazer também com que o cérebro do bebê, ele tenha uma certa proteção causada por fatores também, fatores químicos, né, biológicos, que vem nesse leite. Além do que, esse leite, ele é considerado a primeira vacina do bebê. E agora mesmo, eu acabei lembrando de uma cena que aconteceu, né, comigo. Eu trabalhei durante o Covid com mães e bebês, realmente, que os bebês eles já nasciam infectados, né, espirrando, tossindo. E essa mãe foi uma das primeiras que eu atendi, ela estava em isolamento com a bebezinha dela. E ela até me perguntou, né, o que é que eu vou fazer? Ela estava assim com a cara bem de bem preocupada, né? E o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso dar para minha bebê ficar boa, né? E aí, a única resposta, assim, que me veio rápido, porque eu fiz, assim, realmente um link, né? De tudo que a gente já estudou, enfim. O seu próprio leite vai ser o remédio, né? Vai ser a primeira vacina da sua filha e vai ser o remédio que você vai dar para sua filha. Então, assim, para a gente ter uma ideia, todos os anticorpos que aquela mãe tem no corpo dela, de todas as vacinas que ela já tomou, né? E por isso que é tão importante as gestantes se vacinarem também, né? E também de todas as doenças que aquela mãe teve durante a vida, ela tem anticorpos dentro das células dela que também vão passar para esse bebê. Então, esse bebê ele vai estar sendo imunizado primeiramente pelo leite materno. E ele é considerado, sem dúvida, a primeira vacina da bebê, assim que ela nasce, até porque a gente só dá a BCG e a hepatite B com algumas horas de vida, né? Então, de fato, né? Primeira, a Golden Hour, que é essa hora de ouro, né? Sim. Ela é fantástica exatamente por isso, porque vai trazer esse vínculo, vai fazer com que esse vínculo ele aconteça junto com o bebê e mãe. E também todos esses benefícios que a gente falou do leite materno e das imunoglobulinas, de todas as proteínas, de tudo que o leite materno contém de benefícios para esse bebê. Samari, como fazer para te encontrar, então, para te contratar como consultora, para ter esse teu acompanhamento tão valioso, tão específico nessa etapa? Pronto, então assim, as mães que tiverem interesse, ou os pais, ou a família, pode me encontrar no Instagram, @enfermeira Samara Gomes. Perfeito. Então vai lá no Instagram, manda um direct, né? Isso. Isso. E entra em contato com
a Samara. Bom, para você que está com a gente então na TV Show, aguarda um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com outro tema aqui no MamiCast, sempre sobre maternidade, gestação e infância. Esse aqui é o seu lugar para ficar muito bem atualizado sobre todos esses temas. Você acompanhou MamiCast, a sua rede de apoio e informação na maternidade.